Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição, São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Silvio Gabor. Prazer tê-lo aqui, doutor Silvio. Prazer é todo meu. Estar de volta e poder transmitir, ou poder esclarecer algumas dúvidas do pessoal aí da O senhor vai começar esclarecendo, eu devo anunciá-lo como gastroenterologista cirurgião geral. Isso. É isso? Isso. Eu faço cirurgia do aparelho digestivo e gastroenterologia. Aqui está escrito, essa é a minha dúvida, aqui está escrito aparelho digestório, onde eu Você falou certo. falei certo. Isso foi uma eu mudança de errado nomenclatura. antes, agora eu devo falar digestório. Sim, é que o digestivo acabou ficando mais popularizado, mas o correto é o digestório. Então eu vou me atualizar. Tá? Você vê que eu erro também, né? Doutor Aônio Vieira, prazer tê-lo aqui, doutor Aônio. Prazer, que bom estar com vocês novamente, Zancopé. Muito bom. Dentista apenas vale para o senhor, eu tenho que chamá-lo de cirurgião dentista? Na verdade, a profissão é cirurgião dentista. Sim. Ótimo. Que hoje eu já até falo odontologistas, assim, mas não, na verdade é cirurgião dentista. Essa é a profissão. Especialista em prótese, implante? É, especialista em prótese e implantes dentários. Então, o correto sempre cirurgião dentista. É, cirurgião dentista. Também conosco Ludmila Bonelli. Prazer tê-la aqui, Ludmila. Eu que agradeço, é a minha primeira vez. É um prazer para mim e obrigada pelo convite. Agora é o que eu quero que você me ajude. Fisioterapeuta dermatofuncional, tá certo? Tá certo. É isso mesmo? É o fisioterapeuta que é especializado em cuidar, recuperar e tratar da pele. Se eu dissesse só fisioterapeuta, eu não estaria errando. De jeito nenhum. E aí o dermatofuncional é uma especialidade da fisioterapia que cuida da pele. E você veio de Belo Horizonte para participar conosco. Isso. Lá que fica a clínica Belli Bonelli? Belli Bonelli. Belli Bonelli Centro de Treinamento, Belli Bonelli Clínica de Estética, entre outras coisas. Tudo em Belo Horizonte. Tudo em Belo Horizonte. Também conosco, Alain Nascimento. Bom tê-lo aqui, Alain. Obrigado, Zancopé. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Para-Taekwondo, que poucas pessoas sabem que o Taekwondo virou para-desportivo. E vamos falar um pouco sobre esse trabalho. Você é mestre em Taekwondo? Mestre em Taekwondo. E o Para-Taekwondo é uma das modalidades, é o Taekwondo para-desportivo. Mas você é uma pessoa, você é presidente da Federação Brasileira de Para-Taekwondo. Isso, sou presidente da federação. Mas é sem... Por que alguém que é normal cuida dos para-atletas? Na verdade, quando eu sou formado em Educação Física também, quando eu comecei a faculdade, eu comecei por causa do rendimento esportivo no Taekwondo, não por causa do Para-Taekwondo. Surgiu uma oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência intelectual, portadoras de deficiência intelectual, e aí eu me apaixonei e eu vi que era uma possibilidade, que ninguém estava cuidando dessa parte, e aí a gente começou a desenvolver o trabalho para as pessoas portadoras de deficiência. Tem chances para a nossa Olimpíada? Tem um atleta brasileiro que eu estou assediando ele, mais para frente eu vou contar, para que ele venha para o Para-Taekwondo, que ele está dentro das categorias, mas ele está um pouco resistente, mas ele tem muitas chances. É que ele tem 16 anos ainda, só pode competir nos mundiais a partir dos 18. Mas você já está projetando ele para frente? Já estou conversando com a mãe dele, conversando com ele. Posso contar rapidinho a história? Por favor. Esse garoto chama Nathan Torquato, ele é de São Vicente, e ele foi disputar o Mundial em 2014 de cadetes, que é entre 14 e 16 anos. E lá ele se classificou no Brasil para esse Mundial, e chegou lá, ele foi proibido de lutar porque ele não tem um membro superior esquerdo. Ele nasceu com uma deficiência congênita e ele não pôde competir. E a partir de então, o CBTKD está proibindo ele competir, ir para seletivas e tudo mais por conta disso. Só que ele é um atleta excelente, senão ele não tinha se classificado para o Mundial.
E ele tem uma certa resistência de vir para o Para-Taekwondo. Já conversei com ele e falei, Natan, você hoje é o brasileiro que tem chance em 2020 de trazer medalha para o Brasil na Paralimpíada. Está um trabalho um pouco de dificuldade aí, que ele está entrando no Ministério Público para tentar competir, mas a gente está conversando com ele para ver se ele vem para o Para-Taekwondo e represente o Brasil em 2020 em Tóquio. Doutora Aônio, células-tronco. A gente ouve falar de células-tronco, mas específico, um tratamento específico, como é o caso do senhor, que é cirurgião dentista, com implantes. Já podemos colocar com tranquilidade que é uma realidade no Brasil? Hoje já é uma realidade. Agora, o que nós precisamos é fazer a coleta das células, né? Que começou o trabalho o Dr. Nelson Lizier, Dr. Carlos Ayub, que são cientistas e médicos, que desenvolveram essa técnica de colher as células-tronco da polpa do dente, que ela já tem sido utilizada na medicina, coleta da medula óssea, do sangue, do cordão umbilical, do tecido adiposo, mas do dente, que é uma novidade. Então, as pessoas que não fizeram a coleta na hora do nascimento do cordão umbilical têm a oportunidade de fazer agora dos dentes de leite. Não necessariamente só dos dentes de leite. Pode ser feita a coleta também dos dentes permanentes, desde que o paciente tenha até 30 anos de idade, porque é quando ainda tem o potencial de multiplicação dessas células. E depois essas células também ela tem o potencial também de diferenciação depois nos tecidos, um potencial de diferenciação melhor. Então, o que nós fazemos na clínica, nós fazemos a coleta do dente, utilizamos mais o dente de leite, porque é um dente que vai ser descartado. Sim. Mas ele tem a fase certa de ser retirado, antes de que esteja totalmente mole. Então, a hora que o dente está totalmente mole, ou seja, o tecido, o próprio organismo já está expulsando ele da boca. Então, pode ser que o laboratório não consiga fazer a coleta dessa célula. Não tem a célula-tronco na polpa de dente. Porque, na verdade, eu trouxe até um modelinho aqui, as células-tronco estão aqui no dente, na polpa, na parte interna. Então, esse dente ele não pode ter tecido cariado, não pode ter inflamação nenhuma na polpa. Ele tem que estar virgem, sem problema nenhum. Então, ele pode ser feita a coleta do dente de leite, dos dentes permanentes até os 30 anos. Normalmente, nós fazemos a extração dos dentes, dos primeiros pré-molares para ortodontia, né? Para fazer tratamento ortodôntico, e dos dentes do siso, que normalmente eles também são extraídos, né? Para poder dar espaço para os dentes. Às vezes não tem espaço para nascer. Então é feita a coleta, o dente é feita uma asepsia nesse dente antes de fazer a extração, uma profilaxia, uma asepsia. Esse dente ele não pode ter bactéria nenhuma. Então é feita, nós fazemos a coleta. Já tem um responsável do centro de criogenia esperando para poder levar esse dente para o laboratório. Então ele já leva num recipiente, no gelo. A gente coloca num recipiente, num líquido, para ele também não morrer as células. Vai para esse laboratório num ambiente totalmente ascético, fechado. Então lá ele vai colher a célula desse dente e vai fazer a multiplicação dele, nem aquelas placas, como se fosse exame laboratorial. Eles não multiplicam as bactérias para poder fazer exame. Nesse laboratório, eles multiplicam as células-tronco. Mas, doutora Aônio, o senhor disse que 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade é que nós temos o potencial. Perfeito. O nosso organismo, as células estão se reproduzindo 100%. Né? E quando o senhor atende crianças, o senhor faz esse procedimento, é isso? Eu faço a coleta do dente. Perfeito, mas quando se eu levo... Meus filhos já passaram dos 30 anos, então se eu levo os netos, é onde o senhor pode fazer esse procedimento de... Então, a grande vantagem da célula-tronco colhida da polpa dentária é que ela tem biocompatibilidade até a terceira geração, ascendente e descendente. Então, se você colhe do neto, você pode usar no avô. Agradeço. É uma boa. Ou do filho no pai. E da criança pode ser utilizado depois para o neto dele. Onde? Dente vai
vai restaurar dente, vai restaurar... Então, a célula-tronco da polpa dentária, ela só não pode ser utilizada para doenças do sangue, que aí precisa ser uma célula-tronco hematopoética. A célula-tronco que nós colhemos da polpa do dente é uma célula-tronco mesenquimal. Então, ela se diferencia em quase todo o tecido do corpo humano. É uma coisa assim, eu fiquei apaixonado com o assunto e eu estou utilizando para tecido ósseo, tecido gengival, tecido ósseo. Então, a gente colhe, vai para o laboratório para fazer a multiplicação e no dia que eu vou fazer a cirurgia de enxertia, o laboratório me manda, vamos supor, marquei a cirurgia para as 14 horas. Então, a célula-tronco está chegando no meu consultório às 13h30 para eu utilizar às 14 horas na cirurgia, que também ela tem que ser descongelada. Então, é feita a coleta, ela vai ser conservada a menos 196 graus negativos. Então, precisa ter esse processo de descongelamento para a utilização. E ela precisa também ser utilizada depois que feito o descongelamento. Não tem validade, é breve a validade, é altamente perecível, não é validade? Porque é o tecido, né? Ele descongelou, ele está vivo ali a célula. Ela só fica. Então, você pode utilizar, vamos supor, a pessoa teve um infarto do miocárdio, morreu o tecido cardíaco do miocárdio. Então, pode ser feita a injeção dessa célula por veia pelo cateterismo. Então, aquele tecido cardíaco ele vai se regenerar. Célula hepática, do pâncreas. A medicina já está trabalhando muito com isso. Só que todos os trabalhos que estão sendo feitos estão todos feitos assim em protocolos. Ainda não é um procedimento assim que é rotineiro. Tem o doutor aqui, doutor Silvio, né? Mas já está sendo utilizado muito para câncer, para diabetes tipo 1. Então, cada profissional faz um protocolo de uso para poder utilizar essa célula-tronco. Não, o que ele está falando está perfeito e eu entendo que as células-troncos elas vão se dividir realmente nas especialidades. É uma célula inicial. Quando tem a fecundação e forma o óvulo, com o óvulo e forma a primeira célulazinha que começa a se dividir, é como se a gente estivesse voltando naquela célula e depois direcionasse para o tecido ou para a estrutura que a gente desejasse refazer. E acredita-se, eu faço parte desse grupo, que, por exemplo, você estava falando desse rapaz que nasceu sem o braço, que a gente poderia refazer esse membro da pessoa a partir de células-tronco. Então, é um futuro bastante interessante. Eu não trabalho com isso, mas leio algumas coisas e acho um futuro bastante interessante. Já está se apaixonando também por esse tema. É apaixonante, o negócio é fantástico. A gente se apaixona por tanto tema que a gente precisa escolher um para estudar, né? Senão fica complicado. Ludmila, no caso da pele, também pode se aprofundar dessa forma? Olha, eu estou escutando isso aqui e pensando assim, enquanto vocês estão conversando, né, como que a gente fala disso hoje de uma forma que você usou uma palavra, né, rotineira, né, já não é mais aquilo tão longe. Você via aquilo antes e pensava assim, você não vai conseguir chegar, né? Então, enquanto vocês estão falando de célula-tronco, eu acho que você vai me falar um pouquinho, me perguntar sobre DNA, né? Então, sim, como que hoje a gente já eu ia chegar nesse... Como nesse que a gente ponto. tem isso agora tão palpável, né? E a gente consegue fazer, produzir tratamentos ou recuperar coisas de uma forma muito mais personalizada, né? E individualizada, e às vezes até coisas que a gente nem imaginava. Mas né? no teu caso específico, o DNA de saliva, a partir da coleta de saliva? No meu caso específico, é um DNA que ele vai mostrar características da pele. Então, é DNA específico para a pele. Então, esse DNA a gente vai colher através da saliva, né? Nós temos uma espátula, é facinho, não dói, não tem que furar, né? Então, a gente colhe através da saliva e esse DNA que vai ser avaliado, não por mim, pelo laboratório, né? Um laboratório fora do país, mas também chega um exame para a gente rapidinho, o resultado, e ele vai avaliar se a pele será manchada, se a pele será inflamada, se a pele será suscetível à agressão maior de radicais livres, se nós vamos ter mais rugas ou menos rugas, e se a gente vai ter uma flacidez exagerada ou não.
Então, é muito interessante, porque com esse DNA, a gente consegue realmente personalizar um tratamento desde cedo. Então, às vezes, você vê que as pessoas... Eu falo assim, como eu trabalho com pele, né, para a gente é muito bacana, porque tem pessoas que têm acne a vida toda, até a acne adulta, que tem várias vamos dizer, causas, mas, de qualquer maneira, se você também consegue visualizar isso pelo DNA, porque o DNA a gente faz só uma vez, né, ele já é ele, né? Você consegue, às vezes, tratar desde cedo aquilo, então você tem um resultado mais rápido. É que você aborda um assunto que eu sempre faço referência aqui no Gente que Fala, que é prevenção. Sim, exatamente. Nós não temos prevenção nesse país. O doutor Exatamente. Aônio, coitado, ele, posso até dizer coitado, Essa que ele palavra insiste para que porque Essa palavra a prevenção, saúde ela bucal é não- só prevenção. ela não vende, na verdade, né? A prevenção, as pessoas não fazem isso, elas chegam a gente quando elas já estão ruins. Mas é muito bacana, porque no nosso mundo, né, da estética, a gente tem uma quantidade de aparelhos e de máquinas disponíveis demais, né, e as pessoas fazem sem muito critério. Então, quando você vê que no seu DNA, por exemplo, você tem uma predisposição à inflamação, vários aparelhos e várias máquinas não poderão ser feitas com tanta tranquilidade. Então, às vezes, a gente vê reações, né, hoje a gente tem aí na moda o laser, né, que é muito bacana, mas que tem muita gente que tem problema. Nós estamos agora com a criolipólise, que hoje na estética é uma das coisas mais conhecidas, muita gente se queima. Então, às vezes, se você visualiza que a sua pele será uma pele com problema tal, de inflamação ou de agressão por radicais livres, você consegue prevenir e ter mais cuidado para poder usar esses recursos terapêuticos da moda, né? Porque é isso que às vezes atrapalha. Doutor Silvio, quando eu estou aqui meio com problema de hérnia, eu descubro que não é um problema de ter feito tantos aniversários, porque as crianças também podem estar sujeitas a isso, é? Podem, elas podem nascer já com a hérnia. A hérnia, na verdade, quando a gente fala de hérnia do abdômen, principalmente, é uma falha no músculo. Vamos, para ficar a coisa mais ou menos simples. Fica um buraco lá no músculo e o que está por trás do músculo, quando faz um esforço, aparece aqui na frente. E isso pode ser adquirido, né, que é o nosso caso já de alguns aniversários comemorados, ou pode nascer, isso pode ser congênito, ela pode ter uma falha. É muito comum a gente ver em crianças, principalmente no umbigo. Isso chama bastante atenção quando a criança chora, o umbigo fica abaulado, a região da virilha fica abaulado. Isso já é uma hérnia do nascimento, a criança já nasceu com essa hérnia. O tratamento é cirúrgico, da mesma maneira, existe uma exceção para a hérnia umbilical do recém-nascido que pode se aguardar até 2 anos. A hérnia inguinal ou outros tipos de hérnia, tanto na criança quanto no adulto, é sempre cirúrgico pelo risco de uma alça intestinal entrar nesse orifício herniário, fazer parte da hérnia, uma alça intestinal, e ela fica estrangulada, ela fica sem irrigação sanguínea e vai apodrecer. Se eu disser que na coluna o problema é mais comum, é correto ou não tanto assim? Você está dizendo de uma hérnia de disco, uma hérnia na coluna, eu acho... Eu estou usando o termo hérnia para dizer... existe a hérnia de disco, que é aquele disco, né, que fica entre as duas vértebras, que serve como amortecedor, que ela sai do espaço dela e fica abaulada. O complemento da pergunta é por que tanta gente tem medo de corrigir esse problema? Porque ali o senhor já disse que é cirúrgico. É cirúrgico. A hérnia de disco, eu não tenho tanta experiência. Eu pego a hérnia de disco no consultório e acabo encaminhando. Quem cuida disso é o neurologista ou o ortopedista especialista em coluna. Eu teria medo de operar também, porque lá passa o canal medular, né? Todos os nervos estão lá. E se tiver uma lesão, principalmente nas mais altas, nas cervicais, se tiver uma lesão ali, eu não sei que tipo de consequência pode ter lá embaixo. Pode ser desde um simples formigamento nas mãos, como paraplegia mesmo. Né? Eu vou ser bem honesto. Quando me diagnosticaram uma hérnia de disco, eu fui fazer fisioterapia, fui fazer RPG, pilates, uma série de outras coisas, mas eu não deixei pôr a mão, não. Essa é a orientação, Ana? Eu acho que tem que fazer exercício sempre. Se um cirurgião está dizendo que foi se recorrer. Não, mas... Disseram de prevenção, né? Melhor prevenção... Aí é o termo que eu usei. A melhor prevenção é a atividade física, sem dúvida. Né? Para todos os males aí, a gente sabe que a atividade física ela gera vários benefícios.
desde o cardíaco, muscular, músculo esquelético. Tanto é que hoje a gente tem um crescimento muito grande de idosos indo para a academia, né? A gente tem horários específicos para idosos, aulas especiais para idosos, que a gente sabe que o idoso vai ter uma musculatura um pouco mais forte, fortalecida, consegue desenvolver as atividades melhores no dia a dia, né? É a questão da prevenção. Acho que o fisioterapeuta vai recuperar e o educador físico vai prevenir. Na verdade, é essa. Agora, me diz uma coisa, como que você, na tua posição, é muito importante para mim a tua opinião a respeito do modismo, tá? Porque, de repente, hoje existe fazer ginástica, cuidar da atividade, vou para o parque correr sem nenhum tipo de orientação. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Vou falar uma coisa. Sempre procurem profissionais de educação física com o CREF, né? O CREF a gente sabe que é uma fábrica de fazer carteirinha, mas procurem que ele é um profissional que está habilitado pelo conselho que rege a educação física. Mas Por que não tem mais professor de educação física? Não existe mais professor de educação física? Ninguém fala mais que é professor de educação física. Então, educador físico, existe uma teoria, educador físico é quem é bacharel. Sim. Professor de educação física é quem faz licenciatura. Sim. Então, a pessoa que é licenciada em educação física, ele é professor de educação física, que ele só pode trabalhar com a educação, na área de educação escolar, né? O bacharel, ele abre um leque. Se ele só é bacharel, ele pode trabalhar com clubes, academias e qualquer outro tipo de esporte, modalidade esportiva. Os modismos que o Dr. Silvio se Os referiu. modismos. Hoje a gente tem um modismo muito grande, que é o Muay Thai, por conta do UFC. A gente tem um modismo muito grande. E tem um outro modismo, que são os treinamentos funcionais e os crossfit, né? Ontem saiu uma matéria de uma pessoa que faleceu fazendo crossfit. O que acontece, na minha opinião, é que muitas academias não pedem o exame prévio. Eu sou educador físico, eu não sei como está a sua saúde. Mas hoje não é mais exigido. O que vocês conseguiram há algum tempo, a exigência deste exame foi abolida. Não é exigido, realmente não é exigido. Mas falando que eu, como profissional, como que eu vou saber se você tem algum problema cardíaco para eu trabalhar com você? Então, assim, você tem, de repente, algum problema no coração, que eu não sei qual é o seu problema no coração, e eu vou fazer um esforço muito grande com você dentro do treino. Você tem uma parada cardíaca. A responsabilidade é toda minha. Porque eu sou o profissional que estou te treinando. Então, se eu tenho um laudo médico te pedindo algumas não adianta ir lá no médico assim, tá apto a fazer educação física. Não. Pede um exame um pouco mais detalhado. Questão de estrutura óssea, se tem algum problema de joelho, coluna, coração, para você fazer um treino especializado. O que acontece? Você vai para a academia sem exame médico. O educador físico, ele não é bidu, né? Ele não tem uma máquina de saber quem está doente ou não. E aí que acontecem essas fatalidades aí, em relação ao profissional, ao aluno falecer na aula, se machucar na aula, se lesionar na aula. Vou entrar um pouquinho na minha área. É que nem assim, para trabalhar com o para-taekwondo, nós temos crianças com síndrome de Down. Nós temos que saber que essa síndrome é uma série de doenças juntas, né? Podem me corrigir os médicos aqui. É uma série de doenças em conjunto. A criança com síndrome de Down tem hipotonia muscular e frouxidão ligamentar. Eu, como professor de educação física, eu, como professor de taekwondo, que não sou educador físico e não tenho esse mínimo conhecimento e não estudei, como que eu vou começar a alongar esse aluno? E esse aluno tem frouxidão ligamentar. Então, vou alongando, posso romper o tendão desse meu aluno. Então, assim, é bem importante você ter outros profissionais. Eu sou educador físico, mas eu trabalho com a parte física. Eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu sempre falo isso. É importante ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto. Na federação, a gente trabalha com psicólogo, com fisioterapeuta, porque é importante, né? Cada um trabalhar na sua área. A gente fala assim, não, faz isso daqui, que nem fisioterapia. A pessoa está com uma lesão na coluna. Não, faz esse exercício aqui que vai resolver. Eu não sou especialista na pessoa que está doente, né? No caso, quem faz a reabilitação é o fisioterapeuta. Eu previno para que a pessoa não se lesione e para a pessoa ter uma vida saudável. Então, se cada um trabalhar na sua área, atuar na tua área, fica muito melhor os trabalhos, né? Satisfeito, doutor Silvio? Completamente. Como toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Doutor Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacobé. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo em paz, doutor Letísio. Que bom. Gostaria de abordar com o senhor hoje prótese no queixo, uma correção plástica pouca comentada. Posso dizer que é muito comum a utilização de uma prótese? Olha, Jacopé, há um tempo atrás, vamos dizer, uns 10, 15 anos atrás,
ela era mais comum. Com o advento da liposcultura facial, ela caiu um pouco, não digo em desuso, mas você tem uma procura menor por prótese mentoniana. Por quê? A liposcultura facial, você consegue diminuir, por exemplo, a projeção vamos dizer, do papinho, né, da gordura submentoniana, das gorduras da região geniana, e você coloca a gordura na região mentoniana. Ou seja, você diminui o papinho, diminui o bulldoguinho e projeta um pouco o mento. Isso você consegue resultados bastante interessantes. Agora, não que você vá deixar de indicar uma prótese mentoniana. O que a gente sempre pensa? O equilíbrio da face. Se a face está bem equilibrada em relação à fronte, Leonardo da Vinci falou isso em 1500 mais ou menos, que a região frontal, que vai da implantação do cabelo ao canto do olho, do canto do olho o canto da ala nasal e do canto da ala nasal até o mento. Elas têm que ser mais ou menos proporcionais, tanto na visão frontal quanto na visão lateral. Então, a conclusão, a fronte tem que estar mais ou menos na mesma projeção do mento. E isso que é muito importante. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou com pouca projeção mentoniana, ou seja, com o queixo pequeno. Às vezes não é isso, às vezes vai ter um papinho que você tem que lipoaspirar. Então você lipoaspira o papo e você projeta o mento. Uma pessoa de uma certa idade que já, não estou com pouco queixo. Não, é que ela está com o músculo platisma, que é esse músculo submentoniano, ou seja, aqui embaixo do queixo, flácido. Então você vai e faz uma aplicatura do músculo, você melhora o ângulo, você projeta a região mentoniana. Então, deixou-se de ver como se via muitos anos atrás, qualquer coisa põe entre aspas, põe um queixinho que melhora. Tudo bem, ela é válida. E principalmente as próteses mentonianas atuais, elas são umas próteses mais longas. Há um tempo atrás tinha até prótese gelatinosa de mento, então ela ficava muito estranha, porque ela projetava só a região mentoniana, só o meio, a lateral ficava um pouco sem projeção, então ficava aquele queixinho muito redondinho, muito projetado para frente. Então, Dom Copé, é uma coisa muito boa, sabe? Mas desde que haja realmente uma indicação. Porque hoje em dia, com o advento da liposcultura, das suturas do músculo platisma, de uma série de outras coisas que a gente faz na região facial, você pode colocar uma prótese mentoniana. Agora, se for ver do ponto de vista de estrutura óssea, você pode também fazer um avanço da região mentoniana. Você faz uma secção do osso da mandíbula e avança o osso da mandíbula. Isso só para a região mentoniana. E, logicamente, você tem que ver como um todo a cirurgia ortognática, onde já existe toda uma oclusão dentária com problema, em que você tem que fazer a oclusão dentária primeiro, acertar a oclusão, para depois você ver a projeção mentoniana, que muitas vezes é corrigida no mesmo ato. Então, é interessante. É bom fazer a prótese? É uma cirurgia, se for só colocar a prótese, é uma cirurgia muito simples, né, Copé? Mas tem que olhar sempre, como a gente fala, a face como um todo. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde. Uma boa tarde, saúde e paz para todos aí. Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero.
E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, o gastroenterologista. Quando a gente fala normalmente os especialistas, doutor Silva, não gostam muito que a gente abrevia o gastro. É gastro, endócrino, dermato. E eu não me incomodo, não. Doutor Silvio Gabor, também a fisioterapeuta dermato funcional Ludmila Bonelli, que veio de Belo Horizonte para participar conosco, ela que é diretora da clínica Belli Bonelli. E também o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, especialista em prótese dental e implantes, e o mestre em Taekwondo, Alain Nascimento. Alain, tem uma série de eventos que vocês estão realizando para divulgar o Taekwondo e o Para-Taekwondo. Isso, na verdade, o Taekwondo está bem estruturado no Brasil hoje. Hoje já é uma das modalidades de artes marciais mais praticadas por conta das Olimpíadas. O Para-Taekwondo está caminhando agora. O ano passado nós fizemos o primeiro festival. Por que festival e não campeonato? Porque a gente tem muita deficiência, principalmente na deficiência intelectual, a gente tem muito deficiente que não tem condição de participar da parte competitiva. Ele não consegue compreender o que tem que ser realizado. Então a gente faz um festival onde ele participa para que ele seja premiado. Porque a gente sabe que na deficiência intelectual, de um certo tempo de trabalho, ele vai ter uma resposta e, dependendo da resposta, a gente consegue colocá-lo para competir. O ano passado foi o primeiro festival paulista de Para-Taekwondo. Nós tivemos 205 participantes com deficiência, pessoas portadoras de deficiência, me desculpem, com deficiência, não, portadoras de deficiência. E esse ano nós vamos fazer o Campeonato Paulista, o primeiro Campeonato Paulista agora em maio, e em julho nós vamos fazer o primeiro Campeonato Brasileiro. O Taekwondo é muito recente no mundo, o Para-Taekwondo, né, muito recente no mundo. Esse ano que passou, em 2015, tivemos 50 países inscritos, 96 participantes. Bom, se a gente pensar que são 10 categorias, sobrou medalha, né? Porque é muito recente mesmo. Em 2005 surgiu um trabalho pela WTF, que é a World Taekwondo Federation, para desenvolver competições para pessoas portadoras de deficiência em membro superior. Em 2009 foi incluído deficientes intelectuais e deficientes visuais. E começaram uma série de competições em 2009, foi o primeiro campeonato mundial, e todo ano tem campeonato mundial. Esse ano ainda não está decidido aonde será. Nós temos 2 brasileiros que já foram medalha de bronze no Mundial em 2013, em Aruba, e estamos caminhando, vamos ver se a gente consegue. Vai ter os campeonatos agora,
estão tendo uma participação bem grande, porque existem muitos projetos sociais que desenvolvem o trabalho com portadores de deficiência, no Brasil inteiro. Como é festival, não tem limite de idade, tem uma... Não, a gente faz evento casado, se for que nem a gente fez. Nesse evento que a gente fez luta de espaguete de piscina. A gente corta ele no meio, faz 2 espadas, e um tem que tentar alcançar o outro. A gente treina alguns princípios do taekwondo, que é a esquiva, acertar o oponente nos pontos que são válidos, né, de ponto. E é um festival. Os 2 ganham, a gente não marca pontuação nem nada, só para estimular. A gente fez salto em distância, coloca alguns colchonetes, e a criança tem que ir saltando. Cada colchonete vai aumentando os colchonetes, coloca um colchonete, ela salta. Se ela não conseguir, ela vai lá, pega a medalha dela e está tudo certo. E vai continuando até a pessoa... Incentivo. E tem salto em altura. A gente coloca uma barreira e ela tem que saltar chutando um chute chamado Time Upchagi, que é a famosa voadora. Aí ele salta com a famosa voadora e dá um golpe. Mas a gente está desenvolvendo um trabalho e vamos conseguir levar brasileiros para o 2020. Doutora Ônio, Ludmila, acho que este assunto aqui diz bem a especialidade de vocês, né? Fabricantes de refrigerantes não poderão fazer publicidade para crianças. Decisão tomada pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. Valerá sempre que 35% do público alcançado por um programa tiver menos de 12 anos. Para ser mais simples na história, é o seguinte: a Xuxa, por exemplo, tem dificuldade para fazer programa infantil porque não pode mais anunciar para os baixinhos dela, né? Então, agora tem outra restrição. É exatamente isso, né? Eu acho que a Globo deixa sair de graça, né? Então, não pode. Agora tem outra restrição, que é refrigerante. Mas o problema aqui seria o açúcar? Bem, na minha área, na odontologia, o açúcar é o vilão. Sim. Isso em todos os sentidos, né? Ele é se você restringir o açúcar, restringir o carboidrato da pessoa, ela não tem cárie. Se for uma alimentação à base de fibras, carne, proteína e verduras, tanto que antigamente o ser humano não tinha cárie, começou a desenvolver cárie depois que apareceu a alimentação à base de carboidrato. E o açúcar é o vilão principal, principalmente refrigerante, que ele tem uma alta quantidade de açúcar. Mas é bom, doutora Ônio. É bom para dar cárie, né? Mas para os dentes não é muito bom, não. Aí não vale a bola, o dinheiro também já fica... Aí não vale, né? Aí não vale. Açúcar é prejudicial à pele? O açúcar, ele consegue fazer o nosso colágeno, através de um processo que chama glicação, endurecer, e endurecer muito. Então, quando a gente está falando de pele, né, esse açúcar consegue chegar e aderir às fibras de colágeno, e a nossa pele é 90% quase feita só de colágeno, e fazer com que esse colágeno fique tão rígido que eu vou, com isso, ter uma estrutura da pele alterada. Então, é como se também fosse o açúcar é o vilão, é o maior vilão da pele, da beleza da pele. Porque o colágeno é que mantém a hidratação. E se o açúcar faz com que esse colágeno fique muito duro, esse colágeno não consegue segurar moléculas de água, então eu tenho uma pele desidratada. Então eu tenho uma pele envelhecida, uma pele mais suscetível a manchas, uma pele mais suscetível a acne, e às vezes até uma pele mais suscetível a calvície ou a alopécia, exatamente porque o cabelo também está incrustado na pele. Então essa glicação é um vilão. Então, por exemplo, a gente vê hoje, já que a gente está falando de atualidade, realmente as meninas, por exemplo, adolescentes, né, que todo mundo chama, que elas têm uma estria que chama-se idiopática. E essa estria idiopática é aquela que nunca tem uma causa. Mas hoje a gente tem, na atualidade, pessoas que comem muito carboidrato, principalmente o adolescente. Então, o colágeno dessas adolescentes provavelmente está tão glicado que a pele se rompe pela falta da estrutura boa, hidratada do colágeno. Ludmila, pode ter alguém que esteja fazendo, não sei se seria um tratamento de beleza ou utilizando produtos, e aí diz que o produto não tá surtindo o efeito desejado, aí você, quando pesquisa, descobre que é o açúcar. Pode existir isso? Pode? A gente, por exemplo, eu tenho um exemplo para dar que aconteceu hoje de manhã. Eu tenho uma linha de cosméticos hoje e uma pessoa estava usando um produto meu e me citou um probleminha que ela teve.
E eu falei, engraçado, a pele dela deve ser uma pele glicada. E foi uma coincidência, porque eu não conhecia a pessoa que comprou o produto, liguei para essa pessoa para saber o que aconteceu, e essa pessoa é vegetariana. Então, o que ela come como vegetariana? Muito carboidrato. Então, a pele glicada dela é que não consegue receber bem até o produto, porque deve estar tão glicada. Então, ela vive à base de legumes, ela vive à base de muito açúcar mascavo, então, ela vive à base de muito suco de fruta. Não que isso faça mal, mas em excesso eu estarei usando também o quê? Muito açúcar no meu organismo. Então, como eu estou falando só de pele, o senhor está falando de dente, mas também é pele, né? É exatamente ali que começam as coisas a acontecer. Então, existe uma glicação e realmente uma alteração dessa estrutura. Doutor Silvio Gabor, no aparelho digestório, o açúcar tem influência? Tem influência como em todos os aparelhos. O açúcar em excesso ele não é bem-vindo, vamos dizer assim. No aparelho digestório entra especificamente aí o pâncreas, com a história da insulina, e o diabetes, e aí vai entrar o dermato junto. Mas o problema do refrigerante, aí, no meu modo de ver também, não é só o açúcar, né? A gente sabe que o pH do refrigerante é um pH muito baixo, isso propicia o aparecimento de úlceras, de gastrites e de outras doenças do estômago. Os gases, né? O refrigerante é gasoso, isso dá uma distensão no estômago que também pode causar problemas, e a grande maioria deles é a base de sódio. E hoje a gente sabe que o sódio também em excesso pode lá na frente levar a problemas cardíacos, problemas circulatórios. Então a gente evita um pouquinho tudo que tenha sódio demais. Com o doutor Aônio, que é bom, quando estava falando de refrigerante, que é bom, aí ele falou, é bom, mas é prejudicial. Então, da mesma forma, para o aparelho digestivo ou digestório, é dessa forma que o senhor vê. Não é imediato. No doutor Aônio também não é imediato. Não, também a pergunta que eu te faria é bom para quem? É bom para a indústria. Mas tem uma informação em relação à atividade física. No Ironman, sabe que a prova é corrida, ciclismo e natação. Num certo ponto da prova, os atletas têm que tomar refrigerante, porque é a forma de consumir carboidrato mais rápido, né? Ingere uma quantidade muito grande de açúcar, então eles ingerem Coca-Cola e é Coca-Cola, né? Para o organismo receber esse carbo para eles continuarem fazendo a prova, que são provas de 8 horas. Para reidratar e para receber os carboidratos na verdade, direto. Sanguínea direto. Na verdade, é mais por causa do carboidrato mesmo, que eles tomam no meio da prova, num certo ponto da prova, a Coca-Cola, que é para dar aquela energia extra. Então está respondido, é bom para quem? É bom para não para todo, é uma prova de 8 horas. Se a gente for pensar que é uma prova de 8 horas, você corre 42 quilômetros, é uma maratona, você pedala 100 quilômetros e nada 3 quilômetros, então já cansei. São 8 horas de prova, então é para carboidrato mesmo. Eu não tenho refrigerante para eu me reidratar, né? Por favor. Doutor Silvio, há como se evitar, como se prevenir problemas intestinais? Com alimentação. A única maneira que a gente tem de prevenir os problemas intestinais mais graves realmente com alimentação. Então, de novo, voltando aí na história do açúcar, do sódio, a gente precisa tomar muito cuidado com que... Dizem que o peixe morre pela boca, né? O que o homem morre pela boca, e a gente morre mesmo pela boca. E hoje a gente sabe que excesso de açúcar ou excesso de sódio levam a problemas gastrointestinais, excesso de alimentos mais ácidos, como molho de tomate, por exemplo, pode levar a gastrite. A falta de fibras, para quem tem o intestino, que tende a ser o intestino preso, isso a gente sabe hoje que é pré-canceroso, são pessoas mais suscetíveis a ter câncer coloretal. Para quem tem problema de verticulose ou de vertículos no intestino, por exemplo, evitar os grãos. Não tem nada comprovado a respeito disso cientificamente, mas a prática, o dia a dia, a medicina baseada em evidência, como a gente fala, ela mostra que realmente tirar os grãos vai prevenir problemas de diverticulite, que é a inflamação dos divertículos que tem no intestino. O senhor citou 2 vezes ou mais sódio. As pessoas não levam em consideração o problema de sódio? Hoje já se leva um pouco mais. Hoje, se você for olhar nos rótulos, já é obrigatório a ter
não só a quantidade de açúcar e calorias, né, mas já é obrigado a ter quantidade de sódio também. A gente ainda não está atento a isso, mas está começando a se criar uma mentalização, está começando a se criar um respeito ao sódio. E vamos segurar um pouquinho essa onda. Muitas vezes vejo pessoas procuram no rótulo ali glúten. Ah, não tem glúten. Glúten virou um vilão há algum tempo. E o sódio não é visto com tanto rigor assim com as pessoas que consomem, que consultam. Nós vamos chegar no sódio, ter um pouquinho mais de cuidado com ele. O glúten é a gema de ovo do século XXI. Né, que durante muito tempo o ovo foi cuidado com colesterol, que hoje todo mundo come nem. O glúten ele vai ganhar o espaço dele. O problema do glúten é específico para quem tem alergia ao glúten. Tá? Que é aquelas pessoas que falam, se comer um pão eu saio correndo, vou no banheiro, e que nem se fala hoje muito também intolerância à lactose. Não, eu vou parar de tomar leite. Tem que ganhar um pouco de espaço. Voltamos na história, né, Alan, do modismo. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com esse lance de modismo, porque pode ser prejudicial. Eu acho que o leite não faz falta nenhuma, eu não boto uma gota de leite há muito tempo na minha boca, mas eu procuro fontes de cálcio, de proteína. Por quê? Por quê? Eu acho que o adulto... Vindo de um médico é preciso... Eu acho que o adulto tem que tomar leite se gostar. Tem um colega teu que vem aqui, o Dácio Prota, doutor Dácio Conheço. Prota. Né? Então, e ele não toma leite há não sei quantos anos. Não. Ele, quando esteve na Inglaterra, fez um curso tal, e eu ele não acho que precisa tomar o consumo de leite pelo O único adulto. mamífero que não desmama é o ser humano. E, para piorar, toma leite de outro. Não tem a menor necessidade. Isso não quer dizer que você não precise de fonte de cálcio, que você não precise de fonte de gorduras, que você não precise de fonte de vitaminas. Vai buscar ela em outros lugares. Proteína, vai buscar em outros lugares. Não precisa, não, eu tomo um leite porque o leite faz bem. Tá bom, continua tomando. Agora, faz bem, eu já não sei. No nosso caso da pele, por exemplo, a acne, ela está 100% relacionada com a lactose. Então, eu também sou um pouco bem, até 100% contra a lactose. Eu trabalho retirando lactose dos meus clientes, talvez há 20 anos. E a diferença da pele da retirada com a retirada da lactose é 100%. Nas peles oleosas, nas peles com acne ativa. É impressionante a diferença que a gente consegue. Então, realmente, ela é um vilão também para a pele. Né? Se eu falar que celulite é vilã para as mulheres... A celulite é vilã para as mulheres, desde que elas entendam. Os homens não se preocupam muito. Não. Doutor Silvio, não. O problema é que as mulheres... o problema é que as mulheres acham que qualquer furinho, né, é uma celulite. E a gente tem que entender, às vezes, que a gente tem uma cultura histórica da estética que a gente acha que tudo que eu olhar e tiver uma ondulação é um tecido com celulite. E, às vezes, a gente tem algumas alterações que são muito parecidas e que, às vezes, não são, né, para que as mulheres fiquem menos apavoradas. Então, nós temos, por exemplo, uma flacidez de pele. Essa flacidez de pele é um tecido, uma flacidez é um tecido mais solto. Então, ele ondula porque tem-se ali uma flacidez de pele, não exatamente uma celulite. Né? A gente pode ter uma região glútea, por exemplo, com lipedema, que é o excesso do aumento do tecido adiposo. Então, aquela pele também vai ficar ondulada. E ali, às vezes, a gente não tem nenhum tipo de fibrose da celulite. Nós temos um lipedema, que é uma coisa diferente da flacidez de pele. Né? A gente pode ter, por exemplo, uma pele tão glicada que o colágeno esteja tão retraído, e aí sim a gente tem uma fibrose de celulite, por exemplo. Então, as pessoas acham que realmente todos os furinhos são celulite. E, às vezes, eu brinco que qualquer pessoa poderia avaliar. Né? Olhou ali, tem 10 furinhos, ela tem celulite, a fulana de tal tem celulite. Ninguém chegou lá, pegou, apalpou. Então, a gente tem que tentar avaliar o aspecto celulite, porque ele pode ser uma celulite verdade ou essas outras alterações que eu falei. Alan, como incentivar os pais a que os filhos tomem gosto pela prática esportiva? Primeiro que o pai tem que praticar atividade esportiva também, porque a criança aprende pelo exemplo. Né? Hoje está muito prático dar um videogame para o seu filho e deixar ele jogando por horas. Hoje em dia você não vê crianças nas ruas por causa da violência, se entende que é isso, mas não vai num parque, não anda de bicicleta. Então, acho que o pai tem que começar... É um incentivo até para o pai, né? Praticar. Em relação à deficiência,
é importante a gente falar que os pais têm a questão da superproteção. Então, chega muito adulto sem acervo motor nenhum com a gente, né? Porque o pai entende que assim, que ele é um deficiente, então coitadinho, né? A gente tem que quebrar esse paradigma aí que na criança não é, ele só tem uma limitação. Então a gente tem que motivá-lo para que ele desenvolva melhor. Então, eu acho que tem que ter muita orientação para os pais no sentido da deficiência. Eu tenho uma frase que eu uso nas reuniões com meus pais: pais, não sejam a maior deficiência do seu filho, né? Que ele vai ter uma limitação. Então, não seja essa deficiência dele. Incentive. A gente sabe que uma criança com síndrome de Down hoje, ela tem uma vida praticamente, entre aspas, que normal. Ela consegue fazer várias atividades do cotidiano. Se você conversar com uma criança que tem síndrome de Down, que não tem uma protuberância muito grande na língua, ela consegue se comunicar muito bem com você e conversar sobre vários assuntos com você, desde que ela seja estimulada. A questão é estímulo. Mesma coisa as crianças hoje do dia a dia. A gente vai para a educação física escolar, a criança com 3, 4 anos, ainda não tem tanto isso, mas com 7 anos, está no primeiro ano, ela não sabe chutar. A gente tem que, às vezes, ensinar a andar de verdade, porque não sabe, porque ela não tem esse estímulo, né? Então, é importante as crianças fazerem uma prática esportiva, brincar de bolinha de gude, peão, futebol, corre. Existe, você acha para comprar, mas é que as pessoas... No tempo do Dr. Aônio, que rodava peão, né, bolinha de gude. Então, tá na hora de a gente resgatar. Preservando o Dr. Silva. A Ludmila e o Alan são muito jovens para saber. Não tem mais. Tem, eu brinquei de bolinha de gude, rodei peão. Mas tem que resgatar, está se perdendo tudo isso, né? Eu, como educador físico, tenho que falar, tem que resgatar tudo isso para o jovem, para a criança, que vai morrer uma cultura nossa. Hoje você vê muito pipa. Pipa você vê, muita criança entrando pipa. Mas muito nas periferias mesmo. Periferia extrema você vê isso. Dependendo do bairro, você não vê mais também, porque a criança não vai para a rua. Mas tem que resgatar, porque isso tudo traz um acervo motor melhor para a criança, né? Para o adulto. E preservando o senhor aqui. Muito obrigado. Na nossa época, quando você já era adulto, eu era criancinha, a gente ia muito para a rua. Ele falou rua, né? A gente ia muito para a rua. Hoje, putz, pra você pensar em jogar bolinha de gude da janela do prédio, ou empinar um papagaio, uma pipa, né? Mas não é lugar para furar a rua. Furar a terra, não tem terra. Verdade. Não tem mais terra. Doutor Aônio, uma orientação àqueles que escovam os dentes parece um ato simples, mas é a necessidade de um cuidado, de um bom cuidado. É o cuidado para a preservação da saúde oral. Então, a gente orienta sempre os pacientes, as pessoas, a fazerem uso do fio dental e da escova após todas as refeições, principalmente as refeições principais, café da manhã, almoço e janta. E procurar entre as refeições principais, quando for fazer o lanchinho, que é bom também, para não ter um pico de glicose muito grande, deixar o espaço muito tempo sem se alimentar, procurar utilizar uma fruta que a fermentação dela não é tão grande, uma castanha do Pará, uma nozes, uma fruta desse tipo, um damasco, que às vezes a gente não consegue fazer higiene no trabalho, né? Dá paradinha para comer e não dá para parar para escovar. Mas pelo menos 3 refeições, durante as refeições principais, tem que ser feita a utilização da higiene oral, com fio dental e escova de dentes. Tem um endereço que se possa localizá-lo, doutor Aônio? www.aonivieira.com.br. Grato por ter vindo ao nosso... Obrigado o convite. É uma honra muito grande. Gabor, tem um endereço onde possa localizá-lo. Antes, existe uma prevenção que o senhor possa imediatamente indicar para evitar problemas intestinais? É tomar cuidado realmente com o que está comendo. Isso que ele falou, não ter as refeições muito longe uma das outras, não comer demais, comer menor quantidade mais vezes durante o dia. E procurar sempre orientação de um gastro, ou procurar sempre orientação de uma nutricionista, que a melhor maneira é prevenir ainda, né? Um endereço onde possa localizá-lo com facilidade. Na internet, Silvio Gabor, o CRM não me permite... Não, mas um endereço que não é uma questão de... Sim, www.silviogabor.com.br. Grato por ter vindo ao nosso... Eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom. Alan Nascimento, tem uma forma de... Quando será o evento que vocês estão programando? Será em maio, no Distrito da Moca, e em julho. Você tem uma academia aqui que é franqueada?
Não, na verdade não é uma academia. A gente montou um centro de treinamento ali no ginásio Vaz Guimarães, o famoso ginásio do Ibirapuera. Foi cedido para a gente uma sala para se fazer o centro de treinamento do Para Taekwondo. E a academia é na Moca, na Rua Coronel Juliano Brandão, 593, próximo a Paz de Barros. Aí é o Taekwondo normal que a gente trabalha no rendimento comum. Tem um site? Tem o Facebook, que é o Facebook/Federação Brasileira de Para Taekwondo. Grato por ter vindo ao Eu nosso que agradeço. Gente que Fala. Ludmila Bonelli, a Clínica Belli Bonelli. Como é que se Isso, o endereço localiza? é o site, né, www.blbonelli.com.br. A gente tem um 0800 também, que é 0800 883 0668. A gente está em Belo Horizonte, mas ultimamente ando bastante em São Paulo. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom tê-la aqui. Espero que a tua agenda dê certo outras vezes. Está ótimo, então, eu também espero. Obrigada pela oportunidade, viu? Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, gratos. Até lá.